A quantidade de ração utilizada para alimentar 10 cachorros em um canil durante 15 dias é de 60 quilos. Caso cheguem mais 8 cachorros, quantos dias 48 quilos dessa ração duraria aproximadamente? Gente, tudo aqui é apenas uma questão de organização de informações. Então aqui eu tenho as seguintes grandezas, ó. Aqui eu tenho o número de cachorros. Aqui eu tenho quantidade de dias e aqui eu tenho a quantidade de ração. Então aqui eu tenho 3 grandezas, então eu vou fazer aqui 3 colunas, certo? Ó, o número de cachorros eu vou chamar de C, a quantidade de dias de D e a quantidade de ração eu vou chamar de R. Então agora eu vou colocar as informações aqui. Eu tenho 10 cachorros para alimentar, que dá para alimentar durante 15 dias com 60 quilos de ração. E agora eu vou colocar as próximas informações. Ó. Caso cheguem mais 8 cachorros, então caso cheguem mais outros 8 cachorros, vão ficar quantos cachorros? 18 cachorros, né? 8 cachorros. Quantos dias é o que eu quero saber? Quantos dias? Então eu vou chamar de X. 48 quilos dessa ração duraria aproximadamente 48 quilos agora aqui, ó, nessa coluna da ração. Então agora é a parte que pega todo mundo, né? Identificar o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. E aqui eu vou ensinar para vocês a maneira mais fácil de fazer isso, vocês nunca mais vão esquecer. O segredo, gente, ó, é quando você for comparar uma coluna com a outra, você esquecer a terceira coluna. Você vai imaginar que a terceira coluna é constante. O valor dela não se altera na hora que você estiver comparando essas duas, certo? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que comparar sempre uma coluna com a coluna do X. Uma coluna com a coluna do X, uma de cada vez. E quando você compara uma coluna com a coluna do X, a outra coluna, o valor fica constante. Quando eu for comparar essa coluna com a coluna do X, essa outra coluna, o valor fica constante. Vamos para a prática que vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Agora eu vou comparar a coluna número de cachorros com quantidade de dias. Então agora eu vou imaginar que a quantidade de ração não se altera. É a mesma quantidade de ração. Então para uma mesma quantidade de ração, se o número de cachorros aumenta, o número de dias vai aumentar ou vai diminuir? Essa ração vai dar para mais dias ou para menos dias? Vai dar para menos dias, né? Então o número de cachorro aumenta e o número de dias diminui. Então o que você vai fazer é que na coluna de cachorros, você vai colocar a letrinha I de inversamente proporcional, certo? É assim que você vai fazer. Então agora eu vou comparar a coluna da quantidade de ração com a coluna da quantidade de dias. E para isso eu vou imaginar que a quantidade de cachorros agora é constante, certo? Então vamos lá. Se o número de ração diminui, o que vai acontecer com o número de dias? Se o número de ração diminui para uma certa quantidade de cachorro, o número de dias vai diminuir ou vai aumentar? Eu tenho menos ração. Agora vai dar para menos dias ou para mais dias? Se eu tenho menos ração, essa ração vai durar menos dias. Então, a quantidade de ração diminui. A quantidade de ração diminuindo, a quantidade de dias também vai diminuir. Se uma diminui, a outra diminui, então quer dizer que é diretamente proporcional, certo? Então, vou colocar um Dzinho aqui de diretamente proporcional, certo? Quando é que vai ser diretamente proporcional? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Quando é que vai ser inversamente proporcional? Se uma aumenta, a outra diminui, ou se uma diminui, a outra aumenta, certo? Então agora na hora de armar conta é assim que a gente vai fazer, ó. Você sempre vai armar conta começando pela coluna que tem o X, certo? Então vai ficar 15 sobre X. 15 sobre X. E agora você vai colocar um sinal de igual, certo? Sempre a coluna que tem um X igual. Agora eu vou colocar as próximas colunas, né? Nesse caso aqui, duas colunas.
A coluna que tem um izinho em cima de inversamente proporcional, eu vou inverter a fração. Ela não está aqui 10 sobre 18, eu vou inverter, vai ficar 18 sobre 10. E aí eu vou multiplicar pela outra coluna, sempre multiplicar, certo? Como aqui nessa coluna tem um desenho de diretamente proporcional, eu vou armar ela do jeito que ela está lá, 60 sobre 48, beleza? Então agora vamos resolver isso aqui, ó. 60 sobre 48 dá para simplificar por 12. E 18 sobre 10 dá para simplificar por 2. Então vai ficar assim, ó. 15 sobre x igual a 18 por 2 dá 9, 10 por 2 dá 5, vezes 60 por 12 dá 5, e 48 por 12 dá 4. Agora eu posso cancelar um 5 de cima com um 5 de baixo. Então vai ficar só 15 sobre x igual a 9 sobre 4. Multiplico o meu pelos extremos. Multiplico o meu pelos extremos. Vai ficar x vezes 9, 9x. 15 vezes 4, 60. Esse 9 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 60 dividido por 9 e 60 dividido por 9 dá igual a 6,6666, dá uma dízima periódica, certo? Se você ainda não sabe dividir, eu vou deixar um vídeo aqui no card ensinando a dividir passo a passo. Tanto conta que não dá quebrada, como conta que vai dar quebrada. E também vou deixar mais um vídeo também ensinando como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Então vamos voltar aqui, ó. O número de dias deu 6,666. Então vai ser aproximadamente o que? A gente vai marcar o que aqui, ó? Essa ração aqui, ela vai dar para 6 dias? Sim, ela vai dar para 6 dias. E mais um pouquinho, né? Ó. Ela vai dar só para 5 dias? Não, não vai dar só para 4 dias. E nem vai dar para 8 dias. Ela vai dar para... E nem vai dar para 8 dias. Ela vai dar para 6 dias, né? Ó. Então, a resposta é item A. Alternativa A, a ração vai dar para 6 dias aproximadamente.